Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aos estúdios do Gran Cursos Online. Eu sou o professor Laércio Carneiro, perito criminal, e hoje vou trabalhar aqui com vocês essa revisão de vésperas para o cargo de delegado da Polícia Civil do Mato Grosso. Gente, desejo boa prova a vocês amanhã, tá? Espero que ocorra tudo bem. O que depender do apoio da equipe do Gran, nós estaremos à disposição de vocês, inclusive no pós-prova, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa sequência de questões, porque vocês têm que acompanhar outros professores também, que vão dar dicas preciosas para a sua prova amanhã, beleza? Então vamos lá, tá aí a capa do seu evento. Tá aí, pessoal, as nossas redes sociais, não custa nada lembrar, tá? Para você se manter atualizado, dicas de estudo, a agenda de aulas e os materiais em primeira mão. Esse material já foi publicado lá no nosso Telegram com antecedência. Assim que fica pronto, já entra lá no nosso canal do Telegram, no nosso grupo de Telegram, você pode acessá-lo aí, tá? É um grupo novo, já temos mais de 3.000 participantes. E depois você pega aqui o material de aula também na descrição do vídeo aqui durante a aula. Mas lá você tem acesso primeiro, tá? E tem o nosso canal do YouTube aí também com muitas aulas já e muitas dicas. Beleza? Então vamos lá para a primeira questão. Eu trouxe questões recentes agora dos últimos concursos de delegado. Essa daí é do concurso de delegado da Polícia Civil do Paraná, ocorrido agora em outubro. Essa questão, gente, está dentro da parte de medicina legal, trata da gravidade da lesão corporal. Eu considero mais uma questão mais de direito penal do que de medicina legal, mas apareceu dentro da parte de medicina legal, a gente vai resolver aí, tá? O aspecto doutrinário, jurisprudencial aprofundado, você já com certeza discutiu com o professor de penal na parte de lesão corporal, porque é um dispositivo importante, né, do Código Penal. A gente vai ver aqui a parte de medicina legal e revisar com você o dispositivo que trata da lesão corporal de natureza grave, beleza? Então vamos lá. Considere o seguinte caso hipotético: indivíduo masculino caucasiano. Caucasiano é branco, né, gente? Aí a banca vem e me traz a foto de um rapaz pardo, de um rapaz moreno. Mas beleza. 62 anos. Aí ela fala que é um idoso, aí traz a foto de um rapaz jovem, né? Servidor público de nível superior do Instituto Federal do Paraná é encaminhado à delegacia de plantão de Foz do Iguaçu ao IML, afirmando ter sido agredido pela esposa na boca. E estranha essa lesão aí, supostamente causada, né, pela esposa. Seria um soco, por exemplo? Bem estranho. Geralmente soco ele costuma quebrar mais os dentes de cima. Conforme a figura acima, o médico legista de plantão constata que o homem apresenta lesão, então ele teve aí, né, perda de 2 dentes. Perda de 2 dentes caracteriza tá aqui o dispositivo, né, do Código Penal: ofender a integridade corporal à saúde de outrem, caracteriza redução da função mastigatória. Isso daí pode gerar dúvida, né, se é uma lesão de natureza grave ou se é uma lesão de natureza gravíssima, mas tem jurisprudência do STJ que diz que é de natureza grave. Tá aí, ó, natureza da lesão corporal que resulta em perda de dentes, né? A sexta turma do STJ decidiu que a lesão corporal que provoca na vítima a perda de 2 dentes tem natureza grave e não gravíssima. Os ministros lembraram que a deformidade no sentido médico-legal é prejuízo estético adquirido, visível, indelével, oriundo da deformação de uma parte do corpo. Diante disso, muito embora a perda dos 2 dentes possa reduzir a capacidade funcional de mastigação, não enseja a deformidade permanente no artigo 129, inciso 4º do parágrafo 2º, e sim debilidade permanente. Então não é deformidade, é debilidade da função mastigatória. E aí é considerado lesão de natureza grave para vocês, né,
futuros delegados, estudantes de direito, é tranquilo, isso daí é mais direito do que medicina legal, inclusive envolve jurisprudência. Então, a primeira questão foi de traumatologia forense, né? Lesão corporal, beleza? Vamos para a próxima questão. A próxima questão é toxicologia forense, beleza? Classificação das drogas. Não está correto o que se afirma em, gente, aqui é a Banca Fumarc, que vai fazer o concurso de Minas nos próximos dias também. É bom que quem vai fazer Minas e Mato Grosso do Sul já revisa aqui as questões de Minas também, que nós já resolvemos com os alunos a maioria das questões da Banca Fumarc aí nos eventos, maratonas, treinamentos intensivos da Banca Fumarc. Não está correto o que se afirma em, então ela quer a incorreta, né? A merla apresenta consistência pastosa, até aqui está correto. Tonalidade que varia do amarelo ao marrom, correto. E seu uso é através de cigarros e cachimbos, correto. Gente, a merla, para quem não lembra, eu sou da década de 80 e até a década de 90 a gente tinha a merla, uma droga destrutiva, muito presente, né, nas periferias aí. Era uma droga barata e depois foi substituída pelo crack, um derivado de cocaína. O que é a merla? É esse subproduto, né, da obtenção da cocaína. O que difere, na realidade, na cocaína, na merla, no crack, no oxi, os princípios ativos são os mesmos, são quais? A molécula da cocaína extraída da planta Erythrocylum coca. O que diferencia uma droga da outra? É a concentração da cocaína, da molécula de cocaína em si, e os adulterantes, o veículo, a forma de apresentação, como a gente chama em farmácia, como a gente chama em química, tá? Então a merla era uma pasta que tinha cocaína na composição. Os usuários pegavam o tabaco, o fumo comum, ou então desmanchavam um cigarro, misturavam a merla, faziam um cigarro artesanal de papel de seda ou de palha e fumava, ou fumava em cachimbos como se fuma o crack hoje. Só que com a chegada do crack na década de 90, São Paulo, região sudeste, chegou antes. Aqui, centro-oeste aqui chegou um pouco depois, nos anos 2000. O crack é mais barato, com poder de causar dependência e destruição maior, e para o traficante, o que é interessante para ele? É uma droga que o usuário quer usar mais vezes, né? Então o crack acabou substituindo a merla. A merla era encontrada assim e nessas latinhas, né? Os traficantes vendiam para os usuários nessas latinhas de rapé. Muito antigamente essas latinhas eram usadas por laboratórios para exames, coletar material de exame, e os traficantes usavam para fracionar merla e a indústria, os produtores artesanais de rapé, de tabaco torrado, o pó de tabaco, né, que o pessoal cheira, usava também. Como eu fui criado na periferia aqui do Distrito Federal, isso daí a gente encontrava aos montes em rua, né, porque o usuário depois de consumir jogava a latinha fora. Isso era a famosa latinha de merla, tá? Então a merla apresenta consistência pastosa e tonalidade que varia do amarelo ao marrom e seu uso é através de cigarros e cachimbos, está correto. As anfetaminas, tá, droga estimulante, tá bom? As anfetaminas são usadas para evitar sonolência, para desinibir e para euforizar, e além disso são os anorexígenos, tá bom? Os anorexígenos, os medicamentos para emagrecer, a exemplo da sibutramina, do femproporex, que é o princípio ativo do desobese. Gente, cocaína, droga estimulante, cocaína e derivados, anfetaminas e derivados, drogas estimulantes também. Esses medicamentos são da categoria das anfetaminas. Exemplo, o Rebite, usado pelos caminhoneiros, tá? E para quem não sabe, ele é 20 vezes mais potente que a cocaína. O potencial de estimulação e de causar dependência é muito grande também. Ele euforiza, ele tira o sono, ele tira o apetite e o indivíduo fica intensamente estimulado. E aí é por isso que emagrece. Reduz a ingesta de alimentos, a ingesta de calorias, o indivíduo fica mais tomando água, fica acelerado e emagrece mesmo.
mas quando suspende o uso, aí volta tudo de novo. E não pode usar a vida inteira, causa dependência, né? Então, para algumas pessoas funciona, emagrece, mas a Anvisa alega que os danos causados à saúde são maiores que os benefícios. Beleza? Então vamos voltar aqui para a questão. As anfetaminas são usadas para evitar sonolência, para desinibir e para euforizar, correto. A merla é obtida a partir da pasta de coca, correto, nós já falamos isso. O oxi é droga sintética consumida em cápsula, não é sintética. Consumida em cápsula, não, ele é fumado. De custo elevado, não, ele é barato e causa pouca agressão, causa muita agressão ao sistema nervoso central. É uma droga estimulante. Gente, para nós peritos químicos, farmacêuticos, não faz diferença. Crack e oxi é a mesma coisa. O princípio ativo que tem lá dentro é cocaína. A única diferença é que os adulterantes, os diluentes são diferentes. Só que a cocaína não é uma droga sintética, ela é uma droga natural. Professor, mas ela não é manipulada em laboratório? Sim, ela é manipulada em laboratório. Só que ela só é manipulada para refiná-la. Não ocorre mudança da composição química da molécula. Não ocorre troca de átomos, não ocorre rearranjo molecular. Não tira hidrogênio para botar oxigênio, não tira oxigênio para botar carbono. A droga sintética é a droga quando a molécula é feita em laboratório. E a semissintética é quando a gente pega uma molécula natural e modifica alguns átomos dela, ela se torna uma outra molécula, mas geralmente ela mantém algumas características da molécula anterior. Aí ela é considerada semissintética, porque e ela também produz efeitos semelhantes à molécula de origem, à molécula precursora. Exemplo de droga semissintética, a heroína. A gente pega a molécula natural, a morfina, que é extraída da papoula, que é extraída do ópio, modifica alguns átomos dela e converte ela em heroína, diacetilmorfina. Aí ela é semissintética, porque é uma molécula natural que foi modificada em laboratório para virar outra molécula de outra identidade, beleza? O oxi é cocaína em uma forma diferente de apresentação, tá? Aqui o oxi, ó, é muito semelhante a crack, tá bom? É uma pedrinha, é um material petrificado, amarelado, branco, amarelado, amarronzado, beleza? Tá aí, ó. Vamos para a próxima questão. Custodiado pela polícia, um suposto infrator queixa que se sente mal na viatura ao ser transferido do local para a delegacia responsável. Ele relata ser cardíaco e que sua medicação para evitar infarto e que usa medicação para evitar infarto do miocárdio. Em seguida, fica em silêncio e imóvel. Os responsáveis constatam a realidade do óbito. A conduta correta é... Gente, vou explicar para vocês. Isso daí aconteceu comigo lá no dia do meu plantão, tá? Primeiro lugar, vai acontecer com vocês, futuros delegados, futuros agentes, futuros escrivãos. Ao longo de seus 20 e 30 anos de polícia aí, pode ser que ocorra uma vez com você. Se o camarada morre dentro da viatura, aquela morte é no mínimo suspeita, tá? Quais são as mortes violentas? Assassinato, acidente e suicídio. Vai para o IML, são mortes violentas. Porque são mortes decorrentes de fatores externos, tá? E as mortes naturais? Morte decorrente de doença e morte decorrente de velhice. É morte natural. Vai para o Serviço de Verificação de Óbito. O IML investiga mortes de natureza criminal. O SVO investiga mortes de natureza natural. E aí, qual é a diferença, gente? A investigação é diferente. A perícia, a necrópsia do SVO é voltada para a busca de causas naturais. A perícia do IML é voltada para a busca de fatores violentos. Então, vocês, futuros delegados, pelo amor de Deus, não fica mandando morte natural para os IMLs, porque os IMLs não comportam. E o direcionamento da investigação é outro. Morte natural é SVO, tá? Mas nesse caso aí, gente, é uma morte suspeita.
Os policiais estavam transportando o preso e ele morreu. O que tem que ser feito? Tem que ser feita uma investigação até para resguardar os policiais. No relato aí, os policiais estão tranquilos, eles não fizeram nada, né? Porque isso a família vai questionar depois, o Ministério Público vai questionar depois. Morte suspeita, assim como morte violenta, vai para o IML. Como que vai para o IML? Tem de comunicar a autoridade policial, vocês, futuros delegados. E o delegado expede requisição de perícia, solicitando a remoção do cadáver e o exame cadavérico. Vou narrar 2 fatos desses para vocês. Um dia eu estava lá no plantão, aí chegaram uma equipe de agentes prisionais com um preso para fazer exame de corpo de delito, o exame cautelar de lesão corporal. O preso tinha apanhado na cela. Olha o equívoco. Em vez de levar o preso para o hospital, o preso saiu andando e conversando. Em vez de levar o preso para o hospital, levou o preso para a delegacia, o delegado registrou o BO e expediu requisição de perícia. Poderia ir para o hospital, não foi para o IML. Quando foram tirar o preso lá do cubículo para fazer o exame, o preso já veio desacordado. Colocamos ele na porta de entrada lá, ficamos 45 minutos tentando reanimar esse preso e não conseguimos. Veio o SAMU, o nosso médico ajudou, a gente foi revezando, ficamos 45 minutos lá realizando os procedimentos de atendimento pré-hospitalar e o cara morreu na calçada do IML. Por quê? Porque poderia ter sido socorrido. Saiu caminhando, saiu conversando. Mas durante a necrópsia, o que ele tinha? Rompimento de vísceras, tinha apanhado, rompimento de fígado, baço e tinha traumatismo crânioencefálico. O cara apanhou pra caramba dentro da cadeia, saiu de lá com a hemorragia extensa, morreu, né? Não era uma hemorragia aparente, mas causou lesões e perda de sangue intensa internamente, tá? Outra situação, esses dias o camarada morreu durante o socorro, morreu dentro da ambulância do bombeiro. Os militares do bombeiro, quando perceberam, pararam a viatura, pediu para outra viatura ir na delegacia comunicar o óbito, o delegado expediu. Até o delegado desconfiou, não sei porquê, expediu requisição de perícia, exame dentro da viatura, a perícia foi lá fotografar a viatura para ver que não tinha sinais de violência e de luta dentro da viatura e fez a remoção e levou para o IML, tá? Então, morte suspeita, gente, é IML, tá bom? Tá aqui, ó. Entrar em contato com alguma autoridade do Ministério Público ou do Judiciário para decidir sobre o caso? Não. Quem toma essas decisões imediatas são vocês, futuros delegados. Por não haver violência, procurar os meios para encaminhamento para o SVO? Também não, né, gente? Procurar os meios e formalidades para o encaminhamento para o IML. Isso, o cara morreu dentro da viatura, comunica o delegado já expede requisição, já realiza a remoção para o IML e exame cadavérico. Trata-se de morte natural, dar seguimento aos procedimentos para o encaminhamento à funerária. A funerária direto nunca. Gente, tudo indica que é morte natural, mas os policiais têm de se resguardar. Você não vai querer responder uma bronca dessa no futuro. Então tá aí, ó. Questão de tanatologia forense, tá? Destinos do cadáver, beleza? Vamos para a próxima questão. Em relação à exumação, é correto afirmar. Gente, exumação está previsto no artigo 163 do CPP e na literatura de medicina legal. Aliás, para quem não conhece, deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá aqui, ó, professor França, tá? O Atlas de Medicina Legal do professor França é esse aqui, tá? Mais de 1000 páginas. E tá aqui o professor Higino Hércules. Eu sempre falo dele para vocês, né? Mas vocês, acho que a maioria não conhece, né? Tá aqui o Atlas de Medicina Legal do professor Higino Hércules, beleza? Observe que a maioria das fotos são fotos antigas, infelizmente de baixa qualidade, e não tem tanta imagem. A gente tenta ilustrar melhor as nossas aulas para vocês. Gente, exumação, artigo 163 do CPP e literatura de medicina legal. O que é exumação? A exumação nada mais é que exumare, retirar dos humos, retirar da terra.
Para quê? Para proceder necrópsia. Nova necrópsia, que pode ter sido feita antes, mas não trouxe os resultados necessários suficientes, ou para realizar a primeira necrópsia. Infelizmente, muitas pessoas são sepultadas sem serem necropsiadas. Nesse Brasil tem de tudo, tá? Antes da gente falar da exumação, vamos voltar na necrópsia. O que é a necrópsia? É o exame médico legal, vamos revisar a necrópsia também, porque isso cai muito. É o exame médico legal, é um exame pericial para examinar o cadáver por fora e por dentro. É feito no necrotério. Professor, e aquele exame que o perito faz no local do crime? Aquela é uma necrópsia externa, é o exame perinecroscópico, peri de periferia, da parte de fora. Então, nós, peritos criminais, examinamos o cadáver por fora e as vestes. É a perinecroscopia. No IML é feita a necrópsia. O que mais cai? Necrópsia. O que é a necrópsia? É o exame externo e interno do cadáver, com a abertura das cavidades craniana, torácica e abdominal. É o padrão, tá? Se os sinais externos de morte evidenciarem a causa da morte e o médico julgar desnecessário abrir o cadáver, ele vai fazer a necrópsia apenas externamente e vai informar no laudo. Preferencialmente, segundo o CPP, tem de ser feito pelo menos 6 horas após o óbito. É 6 horas após o óbito, não é após encontrar o corpo. Por quê? 6 horas após o óbito já ficam evidentes os sinais consecutivos de morte. Rigidez, resfriamento, livor, desidratação. Por quê? Esses sinais são os que dão a certeza da morte. Porque nas primeiras horas a gente tem ali o período de incerteza de Turdes. Aquele período de incerteza se trata de uma morte ou não. Pode ser uma morte aparente. Então, para evitar abrir na mesa de necrópsia um mortinho que ainda esteja vivo, o CPP pede que aguarde pelo menos 6 horas após o óbito, beleza? Sobre necrópsia é isso. Quais os objetivos da necrópsia? Se chegar à causa da morte, identificar o morto e coletar evidências para exames complementares, a exemplo de um projétil de arma de fogo que esteja dentro do corpo, a exemplo de uma amostra de material toxicológico, alguma substância que esteja dentro do corpo, ou, por exemplo, em uma morte que antes teve uma violência, coletar um material lá genital, um material anal, um material vaginal para exames. Então a necrópsia tem essa finalidade: elucidar a causa da morte, coletar materiais e identificar o morto, e possibilitar a realização do laudo. E a exumação? A exumação também, mesmo objetivo da necrópsia: identificar o morto quando a identidade for duvidosa e esclarecer a causa da morte quando a causa da morte for duvidosa. A exumação é procedida, é um exame pericial também procedido pelo médico, determinado pela autoridade judiciária, tá? O perito médico legista geralmente é acompanhado pela autoridade policial e pelo perito criminal, e quem se encarrega de conduzir a equipe até a sepultura, conforme o CPP, é o administrador do cemitério, ou uma pessoa que ele designar. Para quê? Para evitar violação de sepulturas equivocadamente. Por quê? O perito médico delegado não é obrigado a saber endereço de túmulo dentro de cemitério. Então, para evitar equívocos, o administrador do cemitério tem de ir lá mostrar certinho qual é a sepultura, tá? Para a equipe trabalhar. Então é isso aí, galera. Sobre necrópsia e exumação é isso aí, bora resolver a questão. Em relação à exumação, é correto afirmar: em determinados casos, o exame histopatológico pode ser realizado. Correto. Gente, o que é o exame histopatológico? Histo de tecido, patologia de doença. O exame de tecido para verificar se há doença, se há alguma causa patológica a esclarecer. Geralmente é feito realizando-se cortes histológicos de órgãos, de tecidos, colocando-se em lâmina e examinando em microscópio, tá? Então tá correto. O exame interno deve ser direcionado à região determinada suspeita do cadáver. Não, a exumação é uma necrópsia completa. Então ela não deve ser superficial, não deve ser
feita de forma direcionada, porque às vezes o perito acha que é uma coisa e é outra, então o exame tem de ser feito de forma mais completa possível. O médico legista se incumbirá de providenciar para que se realize a diligência. O médico legista não. Isso é autoridade policial, tá? Não precisa de autorização da família e quem mostra a sepultura é o administrador do cemitério e quem autoriza é o juiz. Cada um tem seu papel. Os fenômenos putrefativos prejudicam as características das vestes. Pode prejudicar, não devendo ser considerados a fim de se evitarem erros periciais grosseiros. Não, tudo tem de ser considerado, analisado, fotografado, anotado, relatado. Então é a letra A. Gente, o que é? Quais são os objetivos das perícias? Tanto a perícia criminalística de local, como a perícia de necrópsia, de cadáver. Quais são os objetivos? Materializar o corpo de delito. As alterações no mundo das coisas advindas da conduta criminosa. O corpo de delito pode ser o local de crime, pode ser um projétil, pode ser uma arma, mas pode ser um cadáver, tá? Materializar, ver e reportar, visum et repertum. E esse reporte tem de ser de forma mais detalhada possível, tá? Ver e reportar, identificar, propor os meios e circunstâncias que o crime ocorreu, propor a autoria, esses são os objetivos gerais das perícias, tá bom? Então vamos lá. Tá aí, ó, fotografias de exumações. Aqui é uma fotografia do Instituto Geral de Perícias, lá do Rio Grande do Sul. Aqui é uma equipe também realizando exumação, retirada do corpo da sepultura para realizar uma nova necrópsia, para esclarecer a causa da morte ou esclarecer a identidade do morto. Tá aí. Em relação à identificação policial ou judiciária, podem ser destacados vários métodos de identificação, entre eles o sistema datiloscópico de Vucetich. Gente, o sistema datiloscópico, datilo de dedos, tá bom? Do grego. Sistema datiloscópico de Vucetich, em homenagem a Juan Vucetich, um croata naturalizado argentino que desenvolveu esse método por volta de 1890 na Argentina. Em menos de 10 anos, praticamente o mundo inteiro já estava usando o método de identificação dele para identificar pessoas vivas ou mortas, porque cada um de nós aqui nas papilas dérmicas, né, nos dedos, nós temos desenhos únicos, né, em alto e baixo relevo, cristas e sulcos que permite identificar, diferenciar cada um de nós em uma população, em um espaço amostral, beleza? Então é um dos métodos mais confiáveis. Quando ocorre a perda das impressões papilares, exemplo, decomposição, esqueletização, aí lança-se mão dos métodos odontológicos, tá? Aí tem de ter informações prévias do cadáver, tem de ter, por exemplo, prontuários odontológicos, tem de ter raio-x, tem de ter moldes odontológicos, beleza? E quando não tem, aí exame de DNA, vai lá e coleta uma amostrinha de DNA do cadáver, coleta uma amostrinha de DNA do parente lá, ó, na mucosa da boca aqui, ó, o esfregaço da mucosa da boca, o parente mais próximo, e confronta o DNA questionado com o DNA padrão. Quando dá match, quando dá coincidência, sobreposição das características dos picos, não tem para onde correr, trata-se do mesmo indivíduo, tá bom? Então vamos aqui sobre essa questão aqui, né? Também foi de tanatologia forense, só para a gente classificar as questões. Essa daqui é de identificação humana, tá? Identificação humana. Antropologia forense, tá? Antropologia forense, beleza? Então, sobre o sistema datiloscópico de Vucetich, que se baseia na disposição das cristas papilares que se encontram na polpa dos dedos. A presença de um, dois ou de nenhum delta numa impressão digital estabelece os 4 tipos fundamentais do sistema datiloscópico. Assim, qual é a alternativa correta em relação a esse sistema? Gente, eu vou desenhar aqui para você o dedinho, tá?
tá? Os tipos fundamentais de impressões papilares. A pontinha do dedo a gente chama de falange distal. E a base do sistema é o delta. O delta é o desenho de um triângulo. Quando nós temos uma impressão digital, que nós temos aqui linhas nucleares e um delta de um lado e um delta do outro, a gente chama isso daqui de verticilo, tá? E ele é simbolizado pelo um V, se for no polegar, e por um 4, se for nos outros dedos, tá? Quando nós temos aqui, ó, um delta à esquerda e as linhas nucleares correndo para a direita, o nome desse daqui é presilha externa, beleza? Presilha externa, ele é simbolizado por um E, se for no polegar, e ele é simbolizado por um 3, se for nos outros dedos. Quando nós temos o delta aqui à direita e as linhas correndo para a esquerda, nós temos a presilha interna. Ela é simbolizada por um I, tá? Ela é simbolizada por um I, se for no polegar, e por um 1, se for nos outros dedos. E aqui nós temos o arco. Tá? O arco é assim, ó, os arquinhos. Ele é simbolizado por um A, se for no polegar. Desculpa, aqui é o 2, tá, gente? Ele é simbolizado por um A, se for no polegar, e por um 1, se for nos outros dedos. Aí aqui a gente gera um recurso mnemônico assim, ó, veia, tá? 4, 3, 2, 1, beleza? Desculpe que aqui eu tinha confundido. Aqui é o 2, beleza? E tá aqui, ó, a ilustração para você. Olha o arco aqui, beleza? Olha a presilha interna aqui, a presilha interna aqui, o deltinha aqui. Olha a presilha externa aqui, o deltinha aqui, e olha o verticilo aqui. Beleza? Gente, isso daqui é muito fácil de confundir. Então, você usa esse recurso mnemônico aqui, tá bom? Se cair, espero que não caia para você. Isso daí é muito fácil de confundir. Use o recurso mnemônico, beleza? Agora, vamos revisar aqui, ó. Assim, qual a alternativa correta em relação ao sistema? Presilha externa, presença de um delta à direita. Não, na presilha externa o delta é à esquerda. Verticilo, presença de 2 deltas e um núcleo central. Correto, tá bom? Tá aqui, ó, o verticilo, 2 deltas e o núcleo central. Essa é a correta. Presilha interna, presença de um delta à esquerda. Não. Na presilha interna, o delta é à direita, beleza? Arco, presença de 2 deltas. Não, o arco não tem delta. Presilha externa, ausência de delta. Não, ele tem delta à esquerda, beleza? Então, é essa daí. Essa alternativa AB. Cuidado, tá? São causas... Agora aqui é tanatologia forense. Tanatologia forense. São causas médicas de óbito não jurídicas. Quais são as causas jurídicas, né? Causas jurídicas das mortes, né? São as mortes violentas, tá bom? Quais são as mortes violentas? O assassinato, né? Ou o homicídio, beleza? Os acidentes, pode ser acidente de trânsito, pode ser acidente doméstico, pode ser acidente de trabalho, e os suicídios, beleza? Isso daí são as mortes violentas, que são as causas jurídicas, as mortes violentas, beleza? O que não é causa jurídica? As causas naturais, né? Acidente é causa jurídica, homicídio é causa jurídica, suicídio é causa jurídica. Causa oncológica é morte natural, é câncer, é doença crônico-degenerativa, então não é, beleza? Então vamos para a próxima questão. Gente, em tanatologia forense, o que é importante você revisar? Primeiro, vamos voltar aqui. Quais são os conteúdos mais importantes do seu edital?
traumatologia forense, você tem de dar importância para as lesões causadas por projéteis de arma de fogo. Isso quase sempre cai. As lesões causadas por armas brancas, a exemplo das facas, tá? Que pode atuar produzindo ferida incisa ou cortante, ou ferida perfuro cortante, as facas, tá? Os projéteis de arma de fogo. A asfixiologia forense, os tipos de asfixias você tem de revisar também dentro de traumatologia. As lesões contusas, os instrumentos contundentes dentro de traumatologia, tá? Agora, dentro de tanatologia, o que é muito importante? Os fenômenos cadavéricos consecutivos, né? Aqueles que vêm depois, os tardios, né? O resfriamento, a rigidez, os livores, a desidratação cadavérica. Esses fenômenos são muito importantes. O que mais? As causas jurídicas das mortes que nós revisamos aqui. A classificação das mortes, morte natural, morte violenta, morte suspeita, certo? Essas mortes são muito importantes. Os destinos dos cadáveres, quando que o cadáver vai para o IML, quando que o cadáver vai para o SVO. Tanatologia. E necrópsia e exumação, a gente já revisou aqui. Esses são os assuntos mais importantes. Traumatologia, tanatologia, perícias e peritos. Os artigos 158 a 184 do CPP, tá? Que trata dos procedimentos de perícia em geral, as perícias médico-legais e as perícias criminalísticas. Prazo de laudo, requisição de perícia, os tipos de perícia, tá? Aí você tem que ver também os artigos 158A, 158F da cadeia de custódia, isso tem caído muito. Conceito de cadeia de custódia, central de custódia, as etapas da cadeia de custódia e a definição de vestígio. O artigo 6º, que trata do isolamento e preservação do local de crime, combinado com o 169, o que é competência de vocês, futuros delegados. O artigo 7º, que trata da reprodução simulada dos fatos, beleza? Isso, perícias e peritos. Aí você tem de estudar também os documentos médicos legais, o relatório na modalidade laudo e auto, beleza? Aí você tem de revisar o atestado, o parecer, o laudo, o auto e a notificação, tá? Isso, documentos médicos legais. Aí depois, sexologia forense. É muito importante os testes, os exames realizados para detectar violência sexual, as lesões, os sinais típicos, os exames que podem ser feitos, tá? O exame do ímen, as características do ímen, o que significa o rompimento, a rotura do ímen, certo? Sexologia forense é isso. O aborto, o infanticídio também, as hipóteses de aborto permitido e as hipóteses de abortos proibidos. E a diferença do infanticídio para o aborto. E aí você tem de saber também as docimásias, os testes, né? Quais testes são feitos para saber se a criança nasceu viva ou morta? Se ela morreu no útero ou se ela nasceu depois de morrer. Se ela nasceu depois de morrer, existe uma possibilidade de ser um infanticídio, né? E aí tem que saber se ela respirou. Você tem de revisar a docimásia de Galeno e a docimásia de Baltazar, beleza? Isso daí você revisa. Aí depois a gente vem toxicologia forense, nós já vimos um pouco aqui. As classes das drogas, drogas estimulantes, drogas depressoras e drogas perturbadoras ou alucinógenas, certo? As classes das drogas, as origens delas, de onde elas vêm. Por exemplo, a cocaína vem de uma planta, a maconha vem de uma planta. Outra coisa, os efeitos delas, né, a depender da categoria, estimulante, depressora, alucinógena, as categorias e as formas de uso. Como que usa? Exemplo, o crack é fumada, a cocaína é injetada, a maconha é fumada, ou comida, as anfetaminas. As anfetaminas são tomadas, ingeridas, certo? As alucinógenas, a exemplo do LSD, é tomado, né? A maconha é fumada ou comida, beleza? Isso, toxicologia forense. E antropologia forense, os principais métodos de identificação. A diferença da identificação para o reconhecimento.
a diferença da identificação para a identidade e os princípios de identificação, beleza? Vamos avançar aqui, se sobrar tempo a gente trabalha mais isso, tá bom? O estudo da morte na medicina legal é realizado pela tanatologia forense. Thanatos, morte, logia, estudo, estudo da morte. Dentro do estudo dos fenômenos cadavéricos, é correto afirmar que ocorre a autólise quando há a destruição progressiva dos tecidos. Até aqui tudo bem. Sob a ação dos germes. Não, tá? Gente, volta para mim aqui. O que é a autólise? Logo após a morte, com a cessação do funcionamento da máquina, né, do aparato bioquímico, das células que compõem os tecidos, que compõem os órgãos, que compõem os sistemas. Após a morte dessas células, as reações bioquímicas param de ocorrer. O que acontece? Um acúmulo de ácidos no organismo, ácidos naturais, acidificação das células e dos tecidos. Por quê? Com a cessação do funcionamento do aparato bioquímico, da célula, da máquina celular, ocorre o rompimento de organelas que tem dentro do citoplasma. Essas organelas rompem e liberam enzimas. Muitas dessas enzimas são ácidas. E essas enzimas ácidas, elas vão atacar as células, vão atacar os tecidos e vão iniciar a decomposição. Isso é um processo que ocorre de dentro para fora, independentemente da atuação de micro-organismos. A autólise é um fenômeno químico ou bioquímico, pelo extravasamento de substâncias químicas do próprio organismo, de enzimas de organelas. Então, não depende da ação de micro-organismos, como a alternativa falou aí. Por isso está equivocado, tá bom? É de equivocado ou de errado. A saponificação ocorre naturalmente, correto? Quando o corpo é submetido a uma fonte de dessecação. Não, gente. Ah, tá aqui, ó, a decomposição. Esse mortinho aí tá na fase gasosa, né? A decomposição. Só um minuto. Isso daqui é a decomposição ou putrefação. E esse morto está na fase gasosa ou efisematosa. A aula é para acabar com o seu lanche, é para acabar com a sua janta, né? Aliás, galera, vai falando aí a cidade, o estado de onde você está falando, que eu esqueci de perguntar hoje, a gente gosta de saber, tá? Esse mortinho aí já está numa fase avançada de decomposição, na fase gasosa. A saponificação é esse fenômeno aqui, ó. O cadáver fica parecido com um boneco de cera, é chamado de saponificação ou adipoceira, tá? Adipoceira. O que é isso? Quando o indivíduo permanece por um longo período imerso em terra, em barro, em solo, em terreno argiloso, com alto teor de minerais e de umidade, em vez de ocorrer um fenômeno putrefativo destrutivo, ocorre esse fenômeno conservador, que é a saponificação ou adipoceira. O cadáver fica com aspecto de boneco de cera, com a pele branco-amarelada, quebradiça, fragmentável, com odor característico de ranço, tá? É mais comum em pessoas com sobrepeso, com maior teor de gordura no organismo, quando sepultado em solo argiloso, rico em minerais e úmido. Nós realizamos uma exumação lá, que a gente, quando tirou o corpo da sepultura, ele estava bem conservado. Ele estava inchado e parou ali, os fenômenos destrutivos cessaram antes da fase gasosa intensa. Aí ficou aquele bonecão de cera grandão dentro da urna, dentro do caixão, tá? A maceração é esse fenômeno aqui, quando o corpo permanece por longo período imerso em meio líquido. Pode ser em um rio, em um córrego, em um lago, tá? Mas pode ser também no útero da mãe. O que caracteriza a maceração é esse destacamento de segmentos de epiderme, essa camada superficial da pele, beleza? Corpo imerso por longo período em meio líquido. E aqui, ó, nós temos o mortinho mumificado. Quando que mumifica? É um fenômeno transformativo conservador,
Quando que mumifica? Quando o corpo fica por longo período em ambiente quente, ventilado e seco. Ele, em vez de decompor, ele, em vez de se tornar putrefeito, ele desidrata. O ambiente seco, quente, ventilado não é favorável à atuação de micro-organismos. Em vez de decompor os tecidos, desidrata. Beleza? Resseca e vira a múmiazinha. Então, a saponificação aqui está errada. A maceração é o fenômeno destrutivo concomitante à putrefação, resultante da umidade ou excesso de água sobre o cadáver. Correto, tá? Ocorre a mumificação na transformação do cadáver após o estado avançado de putrefação. Errado, tá? Se ocorre putrefação, não ocorre mumificação. Um fenômeno ele exclui o outro. Um é destrutivo, o outro é conservativo. Inclusive, na prova de delegado da Polícia Civil do Pará, a gente entrou com recurso com a questão dessa, porque no enunciado da questão falava que o corpo, que a pessoa desapareceu no deserto lá do Nordeste, passeando de moto, um turista, e muito tempo depois foi encontrado em estado avançado de decomposição, com aspecto de ressecado, mumificado, ou seja, a própria banca entrou em contradição dentro da questão. A gente entrou com recursos, os nossos alunos enviaram os recursos e foi acatado, beleza? Quem está aí que fez a prova se lembra disso. Ocorre a putrefação quando há desintegração tissular acompanhada pela ação de fermentos de acidificação, desorganizando as diversas estruturas. Quando a desintegração tissular acompanhada pela ação de fermentos de desorganizando as diversas estruturas. A maceração é um fenômeno destrutivo concomitante à putrefação, resultante da umidade ou excesso de água no cadáver. Ocorre a putrefação quando a desintegração tissular acompanhada pela ação de fermentos de acidificação, desorganizando as estruturas diversas. Gente, essa questão caberia recurso, tá? Aparentemente, ambas as alternativas estão ok. Se tem alguma armadilha aí, eu não estou identificando, porque a putrefação é um fenômeno que decorre da acidificação também dos tecidos, que é a autólise, conforme a gente viu, e ela ocorre também pela ação de micro-organismos, de dentro para fora e de fora para dentro. Essa questão caberia recurso, tá bom? A maceração é o fenômeno destrutivo concomitante à putrefação. Geralmente, a maceração ela ocorre um pouco antes, resultante da umidade ou do excesso de água do cadáver. Cabe recurso nessa questão, tá bom? Vamos para a próxima questão. Em relação aos aspectos médicos legais dos crimes contra a liberdade sexual, assinale a alternativa correta. Crimes contra a liberdade sexual. A presença de escoriação em cotovelo e esperma na cavidade vaginal são suficientes para caracterizar o estupro. E aí, gente, certo, errado ou oxe? Quer dizer que se a mulher passou o braço lá no chapisco do muro do quintal dela e ela teve relação com o companheiro, com o marido na noite anterior, isso foi estupro? Nada a ver, né, gente? O perito vai ver e reportar, vai detectar tudo o que ele pode relatar, beleza? Mas isso daí não caracteriza um estupro. Equimoses na margem do ânus, hemorragias por esgarçamento das paredes anorretais e edemas das regiões circunvizinhas são características de coito anal violento. Sim, geralmente sim, tá? Essa daqui está errada, essa daqui está correta. Em crianças com mudanças de comportamento, a presença de eritema, mudança de comportamento, a presença de eritema configura o diagnóstico de abuso sexual. Eritema onde? Não especificou. Eritema é simplesmente vermelhidão. Só porque a criança tá introspectiva um dia ou outro e apresentar vermelhidão em determinada região do corpo, significa que ocorreu violência? Não, aí nem falou de região genital, né? Tá? A vasectomia feita no indivíduo antes dele cometer o crime de estupro impede a obtenção de dados objetivos do crime.
Gente, a vasectomia, o indivíduo vasectomizado, ele só não vai liberar espermatozoides, ele vai liberar o sêmen, tá? E lá na cavidade genital da vítima, ou onde a vítima relatar que ele ejaculou, o perito vai lá e coleta o suave e manda para o laboratório. O perito pede pesquisa de espermatozoides, pesquisa de PSA, pesquisa de fosfatase ácida. O espermatozoide é célula viva, célula germinativa, célula reprodutiva que tem que estar no sêmen se o homem é saudável e não é vasectomizado. O PSA, o antígeno prostático específico, faz parte da composição do sêmen. E a fosfatase ácida também faz parte da composição do sêmen. Se não encontrar espermatozoide, vai encontrar um ou outro. E ainda tem um material genético do autor ali que permite identificá-lo. Não é só o espermatozoide que permite identificá-lo. No sêmen vão vir células que têm o material genético do autor, tá? A integridade do ímen invalida o diagnóstico da conjunção carnal. Não, tá, gente? É porque o ímen está inteirinho lá, que a mulher não teve conjunção carnal? Não. O ímen íntegro pode ser o ímen complacente, aquele ímen de alta elasticidade que se rompe com dificuldade. Às vezes, ao longo da vida toda da mulher, não rompe. Às vezes, é necessário várias relações para romper. Por quê? O ímen comum, ele tem uma parede larga. E o pênis, quando entra, ele bate mais facilmente na membrana do ímen. E aí ele rompe o ímen. O ímen complacente, ele é um ímen mais estreito e mais elástico. Pode ocorrer do pênis bater ali e não romper, porque ele é mais elástico. E pode ocorrer do pênis não bater e passar direto, porque a borda é estreita, tá bom? Então, o ímen complacente é o ímen que dificilmente se rompe, ou quando se rompe é com dificuldade. E não é porque o ímen está íntegro que significa que a mulher nunca teve relação sexual, beleza? Vamos ver aqui a última questão. Traumatologia forense, lesões por projéteis de arma de fogo. Pra vocês descansarem antes do próximo professor aí. A perícia médico-legal em um cadáver indica lesão na cabeça, com característica de estrelada na pele, forte impregnação de fumaça e detritos granulares provenientes da incombustão da pólvora, pólvora em combusto. Então, zona de tatuagem, né? Detritos granulares, zona de tatuagem, beleza? No conduto produzido através da massa encefálica. Pólvora no conduto produzido através da massa encefálica. Tá aqui, gente, ó. Tiro de encosto. Tem um anteparo ósseo, então o orifício de entrada vai apresentar a pele revirada, voltada para fora, porque os gases, quando entram, eles refluem na calota craniana, eles são refletidos, e aí eles voltam queimando, rasgando a pele, fazendo um buraco irregular de formato estrelado. E aí o que acontece? O tiro de encosto, o projétil entra, mas também a pólvora, a fuligem entra. E aí forma um túnel de fuligem, um túnel de pólvora, um túnel de fumaça. Esse sinal é chamado de sinal de Schuss-Canol, que é o túnel, beleza? Nesta foi encontrado um objeto metálico totalmente feito de chumbo de forma ogival. Tá aqui, ó, o objeto metálico totalmente feito de chumbo de formato ogival. Deixa eu ver se eu acho aqui para você. Ele está descrevendo um projétil ogival de chumbo. Ele está descrevendo para você um projétil ogival de chumbo. Tem vários vestígios aqui. Tá aqui um projétil ogival de chumbo, tá? Um projétil totalmente ogival de chumbo. Tá aqui outro tipo de projétil, ó. Semi-encamisado, ponta plana, ponta oca. Esse não é ogival, beleza? Tem essa jaqueta, essa camisa, tá bom? Tudo isso é muito importante para a perícia, gente. Então vamos lá. Vamos voltar lá, para você não esquecer na hora da prova. Na lateral deste objeto foi identificada a presença de estriações com base
de estriações, é o raiamento da arma impresso na superfície do projétil. Com base nesses dados, pode-se dizer, tal lesão é conhecida como sinal de rasgão crucial de Nério Rojas. Nunca nem vi, né, gente? Não tem isso não, tá? Apontam-se características de lesão provocada por projétil de arma de fogo de alta energia, não necessariamente, cujo disparo foi feito a longa distância, não são características de tiro de encosto. Alta energia é tiro de projétil de alta velocidade, tipo fuzil. O disparo foi efetuado a curta distância, não foi de encosto. Tal lesão é corto-contusa, não, tá? Não é corto-contusa, é pérfuro-contusa. O cadáver possui lesão provocada por, tem um errinho aqui, por projétil de arma de fogo comum, tendo havido disparo do cano da arma encostado na cabeça. Sim, tá aí o sinal, né? A câmara de mina de Hoffman, beleza, gente? Quando tem um anteparo ósseo. Agora, quando não tem um anteparo ósseo que fica impresso a boca do cano da arma na superfície da pele da vítima, é chamado de sinal de Puppi-Verkartner, tá bom? Esse é o sinal de Puppi-Verkartner. Beleza, galera? Então é isso aí. Gente, espero ter acrescentado, espero ter ajudado vocês. Ainda sobraram alguns minutinhos para vocês irem ao banheiro, tomarem uma água para o próximo professor continuar. Estamos pensando, irradiando energia positiva para vocês na prova, beleza? Esperamos que dê tudo certo para os que estudaram direitinho, fizeram o dever de casa, e o GRAN está aí à disposição para colaborar com vocês, inclusive no pós-prova, beleza? Um abraço, um beijo, bons estudos e até a próxima. Esperamos a notícia de vocês, o direct no Instagram. Professor, fui bem, gabaritei, medicina legal. Aqui, graças a Deus, toda vez que tem concurso, a gente recebe inúmeras notícias dessas e eu quero receber de vocês também. Beleza? Um abraço, até a próxima. Corta para a tela, diretor. Valeu!